Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentar algumas coisas para que enriqueçamos o nosso entendimento das Escrituras. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Bom, há um consenso que a maneira como foi dividido os capítulos, certamente este versículo ele deveria estar no final do capítulo 10 e não no início do capítulo 11. Por quê? Porque, na verdade, o apóstolo Paulo ele não está tomando aqui uma iniciativa soberba, presunçosa, que ele deveria ser copiado, imitado, ou que a sua maneira, o seu estilo próprio de vida pudesse ser uma cópia correta e precisa daquilo que deveria se fazer. Mas, na verdade, ele está dizendo aos coríntios que eles deveriam imitar ele porque ele estava imitando a Cristo. E no que ele estava imitando a Cristo, se é que podemos pensar nisso, olhando para o capítulo 10? Na verdade, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, na sua ânsia de poder, de alguma forma, salvar alguns, ele abriu mão dos seus direitos, ele abriu mão, ou, de certa forma, privava um pouco da sua liberdade, ele procurou se fazer tudo para com todos, na verdade, sendo livre, se colocou como escravo quando oferecia sua liberdade. Ele, na verdade, trazia sobre si a marca de um autossacrifício, de uma negação. E podemos ver, meus queridos, que é exatamente isso que Jesus Cristo fez. Então, quando ele diz, sede meus imitadores, ele não está dizendo aqui que é perfeito, que ele é santo por si próprio, mas ele está dizendo que ele se esforçava no sentido de poder ser uma cópia daquilo que ele aprendeu de Cristo, daquilo que ele viu em Cristo, daquilo que ele ficou sabendo de Cristo. De maneira que o seu viver podia exemplificar, segundo um molde, segundo um modelo, aquilo que os outros deveriam, copiando então a imagem do que ele vivia, para poder estar então sendo imitadores, na verdade, de Cristo e não dele. Olha só o contexto. Eu, como pastor, que tremenda responsabilidade ler uma coisa dessas. E você, meu querido irmão? Sede, será que eu posso dizer isso? Na verdade, eu devo dizer isso. Mas será que, dizendo isso, eu sou realmente aquilo que deveria ser? Meus amados, olha que seriedade isso. Você pode dizer, sede meus imitadores, meus irmãos. Um novo convertido que se converte na igreja, você pode dizer assim, sede meu imitador. Como eu sou imitador de Paulo, porque Paulo é imitador de Cristo. Na verdade, nós não usaríamos essa expressão e nós devemos ser justos nesse ponto. Paulo estava como pessoa viva dizendo para eles imitar ele porque ele imitava Cristo. Então hoje nós poderíamos e deveríamos dizer assim, sede meu imitador como em relação a uma pessoa que estivesse viva, que essa pessoa era uma imitadora de Cristo. Então, na verdade, eu tenho que dar o meu exemplo como pastor e você precisaria dar o seu exemplo como pastor, como presbítero, como missionário, como evangelista, como diácono, como obreiro, como líder, como membro, como pai, né, como servo. Nós pudéssemos dizer às pessoas, sede meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. E a pessoa, então, olhando, ainda que não conhecesse algumas coisas, vendo o modelo do nosso viver, que muitas vezes, então, não se apega tanto às coisas deste mundo, ou não tem elas por um valor absoluto, mas tem um valor nas coisas celestiais, é capaz de abrir mão de coisas visando a conversão, a salvação e a edificação daqueles que precisam encontrar o Senhor ou crescer no Senhor.
Dizendo isso, quero ler o versículo 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Bom, meus queridos, essa palavra aqui, que é a revista e corrigida, que eu estou lendo, porque essa aqui é a que está liberada, né? Essa aqui já tem o tempo que ela está no Brasil, está liberada, então nós podemos usar essa aqui, essa tradução. As outras que eu saiba ainda não. Mas a revista e corrigida, ela diz então preceitos. Na verdade, preceitos, em muitas traduções está escrito tradições. Então observe o seguinte, no tempo que o apóstolo Paulo está falando, nós temos então uma carta que ele disse que já tinha mandado, mas na verdade há uma carta escrita sobre algumas coisas e há então muito mais uma palavra presencial, oral, que falava, quem sabe, dos evangelhos. O que eles sabiam da vida de Jesus Cristo? Aquilo que de uma forma oral foi passada, daquilo que Jesus fez, das coisas que aconteceram, porque não estavam escritos os evangelhos. E se tivesse escrito, no máximo estaria escrito o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro. E deveria ter muito poucas cópias. Certamente, então, como o apóstolo ele menciona, e posso ler aqui para ficar bem coerente a leitura daquilo que vou ler, em 2 Tessalonicenses 2,15 diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, oral, né? Seja por epístola nossa. Então, meus queridos, o que nós conseguimos ver aqui? Nós conseguimos ver que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu fico feliz, eu estou alegre, eu tenho assim uma alegria de coração, porque na verdade vocês se lembram de mim e têm retido os preceitos, as tradições que eu passei para vocês. Tradições essas que não são as tradições dos judeus. Meus queridos, quando a lei mosaica foi construída, depois que ela foi construída, ao longo dos séculos, os judeus criaram algumas regras, alguns escritos, algumas interpretações e colocaram especialmente num livro chamado Talmud, ao qual encheu de regras radicais, muitas delas, que faziam uma interpretação errônea do verdadeiro sentido que a lei tinha sido colocada. E isso, para os judeus, eram tradições. O apóstolo Paulo aqui, quando está falando de tradições ou de preceitos, ele está falando então daqueles ensinos básicos que foram transmitidos de forma oral e, quem sabe, também por carta, que pudesse estar registrado. Esses escritos eram feitos naquela época porque o cânon das escrituras não estava fechado. Hoje, nós não precisamos e queremos até lançar fora uma transmissão oral. Nós precisamos da Bíblia. Nós temos o cânon, as palavras de Deus inspiradas que estão fechadas. Elas estão escritas e clarificadas. Então nós podemos lê-las, não somente recebê-las de forma oral, mas eu posso receber algo de forma oral e ir lá confirmar na Escritura para ver se isso é verdadeiro. Então tem muitas coisas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu louvo vocês porque aquilo que foi transmitido de forma oral ou através de carta, vocês têm procurado se aplicar e retendo como eu entreguei. Como eu entreguei. Meus queridos, que momento difícil, que momento importante. Porque a gente ouve alguma coisa, às vezes vai transmitir para os outros e vai transmitir errado. Mas, na verdade, as tradições que Paulo transmitiu, o que na verdade elas eram? Vindo desde Jesus Cristo, passando pelos outros apóstolos. Alguns já estavam mortos, como o apóstolo Tiago, né? Outros irmãos, como Estevão e assim por diante. Paulo viu Estevão ser apedrejado e consentiu com ele.
Então, vamos, com esse apedrejamento. Então, podemos dizer, assim, dizer o seguinte, fazer uma diferença entre tradições, ou preceitos aqui, e tradicionalismo. As tradições, né? A tradição que o apóstolo Paulo está falando aqui é um modelo de vida, é a fé na prática, é o estilo marcado pela entrega, pelo autossacrifício, que são a fé viva de homens que já morreram. Um modelo de vida. Isso seria a tradição verdadeira. O tradicionalismo seria uma fé morta, né? Um monte de regras, um monte de costumes, um monte de práticas, até de coisas sem sentido, que são pregadas ou ensinadas ou vividas ou guardadas, que são, na verdade, coisas mortas, que estão em pessoas que estão vivas. Em outras palavras, existe uma tradição, que o apóstolo está falando aqui, que é uma fé viva, que foi e é um modelo a ser seguido, mas por pessoas que já morreram. O tradicionalismo são pessoas que estão vivas hoje, mas que na verdade têm uma fé morta em cima de conceitos, em coisas erradas, que são rituais, que são religiões, que são formas simplesmente exteriores de devoção. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vocês reteram os preceitos, as tradições, como eu entreguei para vocês. Então nisso há um grande valor, porque é difícil a gente ouvir alguma coisa e reter isso e poder passar para outros. Porque o princípio se é, então, aproveitando aqui o versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Bom, se cada um dos coríntios fosse dizer isso em relação a algum outro que se convertia, ele precisava se lembrar e inteirar no seu coração e viver aquilo para que pudesse dizer tal coisa. A verdade, então, é que o apóstolo Paulo reforça isso em 2 Tessalonicenses 2,15, aonde ele vem dizer, então, que para os tessalonicenses que eles tinham que reter as tradições ensinadas via palavra ou via carta. Falando isso, então, nós chegamos aqui ao final desse ensino do dia de hoje. Paulo está louvando, então, os coríntios nesse sentido, porque eles tinham retido aquilo que tinham recebido. A minha pergunta para terminar: nós temos retido? Sabe que eu descobri pela minha própria vida, olhando para mim algumas vezes, que com o passar do tempo, algumas coisas que nós tínhamos na origem, na maneira de viver, de andar, a gente tem a tendência de se acostumando com a vida cristã e indo deixando de lado. Meus queridos, nós temos retido aquela essência do Evangelho que recebemos desde o princípio? Essa é uma pergunta que eu te faço, encerrando esse ensino. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, escreva abaixo, para que possamos estar conversando e aprendendo juntos, em nome do Senhor Jesus.